pais de crianças com autismo precisam ser atraentes. A frase é de uma das minhas convidadas de hoje, a psicóloga Roberta Caminha. O assunto é como educar crianças com autismo e nós estamos no segundo bloco do Educação. Os pais precisam estimular cada vez mais as crianças e devem brincar com elas. Como é que é esse brincar? Isso é muito importante, assim, que a gente siga o interesse da criança, né? E a gente tem que ensinar esse pai a brincar, na verdade, porque pode parecer uma coisa simples, mas por incrível que pareça, muitos adultos não sabem brincar, né? E é importante a gente ter esse olhar, a gente até em terapia, ensinar o pai a enxergar a criança, a ver qual é o interesse dessa criança para que ele possa se tornar atraente para ela, né? Porque o que a gente quer é que ele seja o foco da atenção e não um brinquedo, né? A criança não vai aprender com um brinquedo, ela aprende com o outro, ela aprende na relação, na interação. Dramatiza um pouquinho aí pra gente a questão da bolinha de sabão. Como então, é que é? Assim, eu dou sempre esse exemplo, né? Que a gente vai fazer bolinha de sabão, você pode fazer 1, 2, 3 e já. Ou você pode fazer 1, 2, 3 e já! E aí você solta a bolinha, né? Então, assim, é a forma como fazer que vai, às vezes, modificar se a criança vai ou não ter a atenção necessária, né? A atenção que ela precisa para poder aprender, né? Então, assim, isso no dia a dia os pais podem colocar qualquer atividade, seja na hora do banho, seja na hora da alimentação, né? Tentar ser mais atrativos para que a criança esteja sempre querendo olhar, querendo interagir, né? Adriana, o afeto em todo o processo de educação é muito importante, mas especialmente para a criança com autismo. Muito bom você falar disso, Dani, porque cabe muito com o que a Roberta acabou de trazer, que o afeto que a gente pensa e faz, ele tem duas vertentes, né? Ele tem o afeto do carinho, né? Que claro que a gente tem que ter o amor, tem que ter o carinho, tem que ter o cuidado com a criança, mas o afeto que a gente diz que tem mais respostas para a criança com autismo é o de afetar. É o quanto você consegue afetar aquela criança para motivar ela a estar com você e o quanto você é afetado por ela. Porque, né, quando chega uma criança ao seu consultório que não te sorri de primeira, que não te chama para brincar, você fica afetado, né? Então, se você tem uma vontade de modificar essa criança em termos de comunicação e motivá-la a comunicar com você, você precisa afetá-la de uma maneira. Então, acrescentando a estratégia da bolinha, uma dica que a gente sempre dá para os pais ou para outros terapeutas é que passem batom vermelho, né? Para o pai fica um pouco mais complicado, mas para a mãe, que destaque a boca do rosto, porque a criança, muitas vezes, ela se surpreende com aquela boca diferente e passa a olhar essa boca, a prestar atenção na articulação das palavras, desperta para um rosto que ela antes achava todo de uma cor só, de repente tem um destaque, ela desperta para isso. Então, o afeto é muito nesse sentido, de como a gente vai fazer o nosso esforço, mudar a nossa atitude para a gente conseguir afetar essa criança, atingir essa criança de modo a despertar ela para a gente. Posso colocar uma questão? É que no autismo, eles não aprendem padrões de comportamento que a gente acha normal e que aprende naturalmente desde criança, né? Você sorrir, você fazer um carinho, você abraçar, eles não vão fazer isso naturalmente. Mas eles podem ser ensinados. E devem, né? Então, você mostrar para ele o que é o amor, o que é o carinho, o que é você estar se abraçando, o que é você estar sorrindo. Eles vão incorporando isso e conforme você vai estimulando cada vez mais, isso vai se tornar normal, natural. Mas é aprendido. Então, o autismo tem essa diferença. A criança, ela não vai normalmente, naturalmente, aprender esses padrões de comportamento que a gente acha normal, natural. Mas eles são aprendidos. Um pouquinho diferente, assim, eu já acho que na interação no dia a dia, você consegue tirar isso naturalmente dela, né? Mas você tem que aprender como fazer isso, né? Eu acho que se você consegue ser muito espontâneo e ter esse afeto, né? Você conseguir afetar, isso acaba saindo naturalmente. Contagiando. Você consegue porque na verdade eles não sabem dela, fazer. assim, né? O que eu quero dizer é isso, eles não sabem, por si só eles não sabem fazer. Né? Talvez você vai mostrando o caminho para ele, de repente, do que ele está sentindo,
e não sabe se expor. Isso do sentir Entendeu? é interessante, assim, de tentar no dia a dia da criança validar sempre o sentimento dela, assim, de a criança tá triste, puxa, eu tô percebendo que você tá triste, porque aí você tá nomeando aquele sentimento e com isso você ensina ela sobre os sentimentos, né? Ou até mesmo de você falar, nossa, hoje a mamãe tá triste, né? Para você começar a ensinar isso para ela e até o que a gente fala, né, de afetar também, de você ser muito expressivo, né? Então, eu tô feliz. Tô triste, né? Você sendo bem expressivo, você começa a ensinar isso pra ela. Você fala, né? inclusive, que os pais têm que ser meio artistas, né? Eu falo que eu transformo todo mundo em desenvolver. artistas, né? Porque é importante você saber extravasar, você saber articular mais e ser mais... enfim, Teatral. Teatral, exatamente. Para poder chamar a atenção. Vou insistir num ponto ali que a Juliana também falou, que é o seguinte. Dentro desse espectro, o autista que tem problema com o toque, que não gosta de ser tocado e tal, como é que a gente estimula, como é que a gente afeta ele para que ele demonstre o afeto, se demonstre afetado? Assim, é muito importante, tem uma questão relacionada ao autismo, que muitos autistas, 90% mais ou menos das pesquisas mostram que os autistas têm problemas sensoriais, né? Então, o que são problemas sensoriais? É isso, é uma hipersensibilidade ao toque, ou às vezes uma hipossensibilidade, então são crianças que caem, abrem a cabeça e não sentem, não choram, porque não estão sentindo, né? Então, isso com relação ao toque, mas também tem com relação ao sistema vestibular, que o sistema vestibular é o que regula a nossa posição corporal, né? Então, crianças que não gostam de balanço, por exemplo, que você não pode carregar e tirar o pé do chão, que a criança fica completamente estável e insegura, enfim. Então, são várias as questões sensoriais envolvidas com o autismo, né? E o importante é a gente saber identificar essas questões para você saber como interagir com essa criança. Então, se é uma criança, por exemplo, que tem uma hipersensibilidade ao toque, eu não vou sair agarrando essa criança na hora de interagir, porque aí eu vou estar afastando ela. Mas é algo que ela pode desenvolver? Quer dizer, o gosto pelo toque, o deixar o toque... Com o afeto, com o prazer, ela pode começar a mudar esse registro e isso acabar se tornando uma coisa que ela consiga tolerar. Né? Então, essa parte sensorial é interessante a gente ter ela em mente e saber identificar qual é o perfil sensorial da criança que a gente chama, para você saber qual é a porta de entrada dessa criança, né? Como que eu vou entrar e qual vai ser o meu padrão de interação, né? Respeitando essas características dela, para você poder começar a ter resultados, né? Para você não afastar essa criança. É uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, por exemplo, que é muito comum. Eu não vou fazer 1, 2, 3 e já! Porque aí a criança vai... Pelo contrário, ela vai querer me ver longe, né? Sim, então sim. é importante a gente identificar isso. Agora, uma coisa que eu percebo com meus filhos é que você insistir, né? Você está sempre insistindo em... Por exemplo, o Fernando, a festinha de 1 ano que eu dei deles, ele simplesmente ficou apavorado. E eu não sabia que ele tinha uma sensibilidade em relação a lugares fechados e com música alta e com muita gente. Então, pra gente, aquilo ali foi normal, mas na verdade ele ficou apavorado a festa inteira. Mas hoje ele vai tranquilo. Quer dizer, é uma coisa de insistência, você ir levando aos poucos, né? E sempre tá acompanhando a criança, dando amor e tal. Ela entendendo que você tá ali acompanhando e se sentindo mais segura, ela deixa de fazer as coisas que ela fazia. Porque você está dando um registro positivo associado a um estímulo que talvez não agrade muito ela. Mas como aquilo está sendo positivo, ela está com emoção, ela está feliz ali, ela começa a tolerar isso, essas situações, né? Mas por isso que é sempre importante ser muito prazeroso para a criança, porque vai ajudar ela a lidar com o que não é prazeroso para ela. Né? Com relação à escolha da escola, gente, a gente sabe que toda escola, em toda escola tem que haver inclusão e tem que estar preparada para receber a diversidade de alunos. Mas qual seria, assim, o perfil de escola para crianças com autismo? Acho que o ideal são escolas que tenham, para criança, turmas pequenas, né? Justamente até por conta do barulho, né? Da desorganização visual, às vezes com muitas crianças, né? E eu acho que assim, o principal tem que ser uma escola aberta para parceria com a família, com o terapeuta, porque infelizmente ainda tem muitas escolas que não dão uma abertura para o terapeuta, então a gente precisa ir na escola para observar, para ver como ajudar, mas a escola não deixa entrar. Você pode no máximo conversar com o professor, você não pode observar a criança em sala. Né? Então ainda tem uma resistência muito grande e acho que é uma das grandes dificuldades. E isso foi fundamental para mim, porque eles já tinham frequentado uma escolinha aos 3 anos de idade, ficou até os 4. E nesse decurso é que a gente foi vendo o diagnóstico e tal. A escola também foi percebendo que tinha uma diferença. Mas a escola,
se colocava impotente, assim, mostrava que não tinha condições de lidar com aquilo e tal, e não era com tantas turmas, mas não estava preparado. Então, assim, não só com a escola, mas com as terapias também, com os profissionais, que você tá colocando seu filho, você tem que perceber isso, tem que ter um pouquinho de sensibilidade para ver o que está dando certo e o que não está. As duas escolas que hoje estão dando certo, que eles têm uma escola voltada só para as terapias e à tarde eles têm uma escolinha regular. As duas escolas hoje, elas funcionam com essa parceria, mas assim, querendo dar certo, querendo fazer dar certo. Então, você, enquanto pai e mãe de autista, tem que entender também que você é especial. Você é diferente, a escola tem que ter esse olhar diferenciado com você. Então, assim, toda vez que tem uma reunião, toda vez que tem uma coisa, a gente tem que fazer diferente, a gente faz, e elas estão super abertas a sempre dar um jeito. Não, vamos tentar te atender, vamos tentar atender a criança. Então, essa reciprocidade tem que existir. Se você não tem essa troca, eu cheguei a ver uma escola que a primeira coisa que a diretora me falou, que eu trabalho, tem a questão do horário e tal, e ela falou, não, aqui é assim, vai ser desse jeito. Eu não voltei mais lá, porque não tinha uma abertura para conversa. Não pode ser assim. A gente tem um quadro diferenciado, a gente tem que discutir isso. Tem que ter uma entendeu? flexibilidade, obviamente. Dentro de tudo que vocês estão me falando, até que a Juliana falou que os filhos dela se sentem muito atraídos pela tecnologia, essa questão do prazer, de ser atrativo, eu acho que tem que ser uma escola com atividades bem lúdicas. Sim. Não é isso? Vocês até falaram aqui, no intervalo, alguém falou da questão do beber água, quando vai beber água. Quem foi que falou? Acho que fui eu. A questão não só ser lúdico, mas você tem que ter uma quantidade de atividades diferenciadas, muito diferenciadas para atender. Se você achar que a criança vai sentar igual a todas as outras, vai pegar aquele trabalhinho e fazer, não vai. Né? Ele até pode fazer mecanicamente, mas ali daqui a pouco levantou e acabou a atenção. Acho que a palavra-chave é flexibilidade, né? Agora, uma coisa que vocês estão... Desculpa só te interromper, que a gente está no finalzinho do programa e eu acho importante falar isso. Gente, o que vocês estão me falando é de uma escola que qualquer criança, não é só com autismo, gostaria de ter. Isso. Uma escola lúdica, uma escola flexível, uma escola onde houvesse várias atividades, né? Algo que te desse prazer, que chamasse atenção. Eu não estou entendendo nada, ou é por aí mesmo? É por aí. É por aí. Na verdade, a escola tinha que estar se modernizando para atender a nossa sociedade atual, que muitas escolas, infelizmente, são do século passado. Por isso até que estão dizendo assim, que a palavra inclusão tem ficado numa caixinha aqui e a palavra nova é a diversidade mesmo. Não é que a gente tem que pensar um lugar para essas crianças que pipocam em diagnóstico e tal. A gente tem que pensar um lugar para as nossas crianças todas acolher a diversidade, que são completamente diferentes uma da outra, independente de diagnóstico, não, são pessoas diferentes. Então, sim, a escola ideal é a escola que tem isso tudo, que atrai a criança, que consiga ensinar de maneiras diferentes, de formas prazerosas. Mas que tem que ter um compromisso de ter esse olhar diferenciado também, porque existe a diferença e existe o cuidado. Você tem que ter algumas atividades específicas. Eu até esqueci de comentar antes, mas, por exemplo, a imagem é muito importante. O autista, ele pensa muito em imagem, ele entende melhor quando você coloca os conceitos com base de imagem. Então, tem que privilegiar esse tipo de coisas, que né? No dia a dia da escola e no dia a dia em casa ajudam Fazem muito, diferença. né? Então, por exemplo, é isso. Muitas vezes as transições de uma atividade para outra geram muita desregulação nessas crianças, né? Porque ela não sabe o que vai acontecer depois. Então, pode gerar muita ansiedade, né? Então, por exemplo, na escola, agora vamos para a aula de música. Ali, 15 minutos antes, você já pode começar a avisar a criança que daqui a pouco ela vai para a aula de música. Mesmo que ela ainda não tenha essa noção temporal, você já começa a avisar, olha, daqui a pouco vamos para a aula de música. Se ela não entende, você vai pegar uma imagem da fotinho da sala da aula de música para ela entender, né? Porque isso vai baixar a ansiedade dela. No momento que você chegar e falar, pessoal, vamos para a sala de música, ela já vai saber o que está acontecendo, né? Ela sabe o que esperar já. Então, são dicasinhas e são estratégias que a escola pode usar nesse sentido para ajudar o dia a dia dessa criança. Até né? o problema que normalmente os autistas têm, né? Como o ataque de birra, né? Se jogar no chão e tal, ou algum problema de se isolar, eles fazem geralmente isso como uma resposta à não compreensão do que está acontecendo. É a forma como eles demonstram que eles não estão entendendo o que está acontecendo e eles estão reagindo, né? Então, você tentar fazer com que a criança
tem a maior compreensão do que está acontecendo, faz ele se acalmar A e... gente antecipar as situações para a criança ajudam ela nem chegar nesse estágio da birra, né? Exatamente. Tenho Na certeza verdade, que ele é uma entendeu, dificuldade de comunicação até, Isso. né? Dela não conseguir se comunicar. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. Sucesso no trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho das três e voltem sempre. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreve para nós no educatvalerge@gmail.com. E fique ligado no recadinho deles que vai aparecer aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, porque se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerge, o canal do Povo Fluminense. Eu quero ser pediatra porque quando eu vou no médico, eu vejo as crianças e tem muitas crianças que passam por dificuldade. Eu quero ajudar essas crianças quando eu crescer.